E aí, seres de trevas e seres de luz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Começando a live aqui, esperando um pouquinho para conectar os itens para que essa operação funcione. E é isso. Feliz de ter voltado. Bom dia. E, bom, começar aqui a falar algumas coisas. Fico feliz de ter retomado as lives aqui, justamente porque o algoritmo muda, a gente vira e mexe, tem que fazer alguma alteração na nossa estratégia, mas foi de grão em grão, foi chegando onde precisava estar. Então foi muito bom e eu fico feliz de poder falar com vocês de novo. E esse assunto que eu sou fascinado também, né? Fascinado, fascinado, fascinado. Porque a mediunidade ela entrou na minha vida de maneira meio abrupta, meio sem muito planejamento, mas a mediunidade ficou fazendo parte do meu caminho, né? Mas é isso. Bom dia para quem está chegando aí. E aí, doutor, tudo bom? Espero que você esteja melhor, hein, irmão? Anfa. Então é isso. Estou falando algumas coisas aqui já, só para ir introduzindo o assunto, mas vou falar bastante sobre como a mediunidade entrou na minha vida, como ela fez parte de toda a construção de quem eu sou, de quem eu me tornei. Ela entrou na minha vida como forma de mudança também, né? Então acho que isso soma muito como apoio, mas é incrível, né? A mediunidade está cheia de mito, cheio como tudo nessa vida, a gente vai colocando crença, vai criando um misticismo em cima. E a minha intenção aqui, nessa transmissão ao vivo, é justamente poder trazer uma outra perspectiva de que mediunidade ela é comum, todos nós podemos ser médiums, né? Em teoria mesmo, no Espiritismo, todos nós somos, temos o potencial para, e que ela ajuda a gente em uma série de aspectos, que ela contribui para a nossa vida para além da comunicação com os espíritos ou da canalização ou mesmo da incorporação espiritual. Então a mediunidade ela vai muito, muito, muito além de tudo isso que a gente vê na internet, de que a gente escuta, tá? Isso tudo está dentro do misticismo. Mas, bom, mais uma vez, bem-vindos todos aí que já estão presentes. Podem ficar tranquilos que isso vai ficar gravado e eu vou colocar no YouTube também. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, Caoticamente Equilibrado, para não ficar difícil de me achar, tá bom? Mas vamos lá. Bom, primeiro aspecto, como é que eu acabei conhecendo a mediunidade? E aí eu tenho os meus casos de perrengue também, né? Porque nem só de flores esse mundo é feito. Eu, desde pequeno, sinto cheiros diferentes, tinha percepções diferentes. E assim, eu lembro poucas coisas assim de algumas relações que eu tive entre percepções extrafísicas, tá? E aí nunca olhei para isso como uma forma de estudo, tudo mais. Eu acho que meu ingresso na espiritualidade foi no colégio, que era um colégio de freiras, então católico, enfim, e fui ter contato com questões espirituais em São Paulo ainda, com algumas experiências um pouco ruins, né? De mistificação e de abuso da espiritualidade. Então teve uma parte da minha vida que essa questão espiritual ela ficou meio conturbada, mas nunca me aprofundei. E aí, há 12 anos atrás, eu comecei a frequentar um centro aqui em Ribeirão Preto. E aí muita coisa começou a fazer sentido. Coisas que eu sentia, emoções e tudo mais. E aí comecei, de fato, a estudar, a frequentar, entender o que era, tá? Então, é recente, vamos dizer que 12 anos é pouco, né, numa existência, mas é tempo bastante suficiente para eu entender o quantos os benefícios são e os desafios. Então eu não nasci médium assim, já nasceu incorporando, falando, enfim. Tem alguns momentos que minha mãe lembra que eu falei algumas coisas. Eu acho que o mais marcante foi quando meu primo nasceu
E eu acho que minha mãe conta essa história, eu não lembro, de que eu falei que eu já o conhecia. A gente estava indo conhecê-lo na maternidade e eu falei que eu já o conhecia. Então esse foi assim, meu primeiro contato mediúnico, dizendo assim, registrado. Tá? Mas vamos lá, vamos entender como é que funciona o nosso mundo para a gente começar a ingressar na questão mediúnica. Tudo que nós temos à nossa volta é energia. Nós somos energia e tudo que nos permeia é energia. Então, esse celular é energia condensada, nós somos energia condensada. A voz, ela é uma energia transmitida, então são frequências. Os nossos pensamentos formam frequências, né? Não é à toa que a ciência estuda a psicossomática. Por quê? São os nossos pensamentos gerando questões físicas. Então hoje a compreensão de que a atividade cerebral é importante, de que existem frequências, de que músicas ajudam, de que existe um mundo que a gente não vê, complementa essa questão de compreensão de que tudo é energia. Né? Nós estamos conversando hoje, tem uma energia do Wi-Fi permeando a gente não vê. Tá? Então é muito importante para a gente começar a entender mediunidade, entender que tudo é energia. Tá? Um outro exemplo bem prático para vocês entenderem como é que a gente sente a energia mesmo sem estudar, sem ter consciência. Você entra no ambiente, você sente algo esquisito, você sente o seu estômago revirado, você sente a cabeça pesando ou os ombros. Isso é uma percepção da energia do ambiente. Tá? Então, sendo sensitivos, como todos nós somos energia, a gente acaba sentindo isso. Se acontece uma tragédia, por exemplo, uma enchente que acontece numa cidade no Brasil ou do outro lado do mundo, estoura uma guerra, a gente sente isso. Tá? Então, nós somos organismos conectados se interrelacionando, beleza? Então, entendendo que tudo é energia, vamos falar de mediunidade. Mediunidade, no conceito técnico, teórico, um médium, ele representa a comunicação entre dois planos da realidade, o plano espiritual e o plano material. Resumindo, basicamente, médium é um grande orelhão de comunicação entre os dois planos. Tá? Então, quando a gente se estuda para ser médium, trabalha a mediunidade, a gente começa a entender que a gente tem uma comunicação, a gente se interrelaciona entre planos. O plano que a gente não enxerga, que é o plano espiritual, e o nosso plano material, tá bom? Então, deu para entender a mediunidade? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo, tá? Durante a transmissão aqui, fiquem à vontade. Depois até no finalzinho, eu vou ler um pouco das perguntas que vocês mandaram. Então, entendendo que tudo é energia e que o médium, ele está entre esses dois mundos, então ele treina o seu corpo, treina a sua capacidade mental para perceber duas realidades, né, diferentes. Uma realidade que a gente não vê, né, que a gente sente, e a realidade material. Tá? É aí que entra, na minha opinião, o maior desafio de treinar a mediunidade, que é a disciplina, que é o autoconhecimento, que é você começar a entender quais são as nossas sombras, os nossos traumas, o que a gente guarda no coração e o que a gente é de capacidade. Então vamos chamar de trevas e de luz. A gente precisa entender a nossa dualidade. Pô, Ricardo, mas para que eu preciso entender isso? Bom, sendo você um telefone, você pode ser um Nokia tijolão que faz ligação, ou você pode ser um smartphone que consegue ter outras atividades além só de ligação. Ambos funcionam, mas você tem mais capacidades e mais aptidões, certo? Aqui, para a gente ter uma ideia assim, na análise de telefonia, Ricardo, StarTAC, um BlackBerry, Chico Xavier, iPhone 17 Max Pro, entendeu? Só para a gente entender a diferença de como a gente se relaciona, tá? Mas é isso, a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa ter essa disponibilidade, disciplina de conhecimento. Porque para você se comunicar com outro plano, você precisa estar numa frequência, no mínimo, equilibrada. Tá? Então eu vou falar isso um pouco mais para frente para a gente juntar energia, frequência e mediunidade. Então a disciplina, o autoconhecimento. Eu acho que o primeiro passo, se você quiser ingressar nessa questão espiritual,
é justamente estar predisposto a se conhecer, se trabalhar. O Espiritismo fala da bendita reforma íntima, porque a bendita reforma íntima é uma reforma que não termina nunca. Ela vai pela eternidade. O que é essa reforma íntima? É a gente se melhorar cada vez mais. É o autoconhecimento, é a disciplina, é o exercício, é o equilíbrio emocional, tá? Outras filosofias e religiões vão falar do crescimento espiritual, da evolução, da compreensão do ser e tudo mais. Dependendo da filosofia ou da religião, cada uma vai chamar de um nome, tá bom? Então, passando para o autoconhecimento, disciplina, entra a segunda etapa, que é o que eu acho mais importante, que é o estudo. Tá? Médium que não estuda, ele fica estagnado, né? Por quê? Porque você se limita a um tipo de conhecimento. Ah, mas eu aprendo com a espiritualidade. Beleza, vamos chegar lá. Mas se eu sou matéria, eu preciso acumular conhecimento aqui também. Para que eu acesse mais conhecimento lá, eu preciso ter conhecimento aqui, tá bom? E isso é muito importante, o estudo. O estudo é fundamental. Ah, Ricardo, mas tem médium que não estuda. Não estou aqui para julgar ninguém. Estou falando a minha opinião de que o estudo é fundamental justamente para a gente não ficar estagnado. E tem outro detalhe. O estudo ele faz com que a gente amplie a nossa capacidade de visão, a gente amplia o ponto de vista, a gente muda as perspectivas. Tá? Então, a disciplina, autoconhecimento, a disposição de se olhar, o estudo, tudo faz com que você fique melhor, que você se torne um ser humano melhor. Tá? E aí você fica mais tranquilo nas oscilações da mediunidade, beleza? A gente tem vários tipos de mediunidade, tá? Vários tipos mesmo. A gente tem psicofonia, que é através da fala, a gente tem a psicografia, a pictoterapia. Tudo isso são formas de comunicação e expressão do mundo espiritual para com a gente, né? Então, todo mundo aqui conhece Chico Xavier. Chico Xavier escreveu uma centena de livros aí, todos em contato com a espiritualidade. Isso não o impedia de buscar conhecimento também, de se entender e principalmente da disciplina para conseguir fazer essa comunicação, tá? Então, existem vários tipos. Existem várias maneiras de expressar a mediunidade, mas nós vamos hoje trabalhar principalmente como que eu lido com a minha sensitividade e com a minha mediunidade no dia a dia, sem precisar necessariamente estar em um local, tá? Porque esse é o próximo item. Para a gente desenvolver a mediunidade, existe, na minha opinião, 2 caminhos. Você procura uma casa que trabalha com isso, seja uma casa espírita, uma umbanda, uma quimbanda, e vá buscar essa orientação de contato, tá? E eu falo essas que trabalham com a parte espírita, né, espiritualista, porque se você for numa igreja, a igreja, quem se comunica com a espiritualidade é o padre, então você tem uma figura, né? A gente tem experiências na igreja de fé, mas não é um trabalho mediúnico, né, de desenvolvimento. Num culto, por exemplo, você tem a figura do pastor. O pastor é o que tem o contato, ele detém essa comunicação, o resto tem experiências. Claro que você pode vivenciar a mediunidade lá através de uma experiência, mas para você estudar a fundo mesmo a teoria e conhecer, aí eu recomendo um centro espírita, uma casa de umbanda, enfim, ou alguém que tenha uma filosofia espiritualista que trabalhe essa divisão entre 2 planos, tá? Como todos na mesma função, sem a hierarquia de um tem, outro não, entendeu? Só para separar um pouquinho isso. Mas vamos lá. Então, vamos entender como é que funciona a mediunidade. E vou repetir, se tiver alguma pergunta, pode mandar. Só tomar um café aqui. E bora. A mediunidade, eu falei para vocês que nós somos o telefone do plano astral, ela funciona a partir de frequência. Tá? Então, é como se o nosso corpo se ajustasse à frequência do plano espiritual. Tá? Então é como se fosse, para os mais velhos, é como se fosse uma sintonização do rádio. Né? Para os jovens, você vai falar rádio, não sabe nem o que é, mas eu acho que, sei lá, é a banda do Wi-Fi que você vai encontrar, nem sei fazer os exemplos de hoje. Mas enfim, acho que é a rede de Wi-Fi que você vai conectar. É isso. Você vai procurar uma rede e vai achar a compatibilidade com o seu celular. Muito bom, até encontrei um exemplo bom para dar.
Mas é uma sintonia. Então, tudo que eu falei antes, para o médium, faz com que a gente sintonize aquela frequência. E aí, Ricardo, a gente incorpora, o espírito entra no nosso corpo e toma conta? Não, essa frequência, ela forma uma conexão com o plano espiritual. Então, vamos falar só uma prática. Se eu vou trabalhar no centro espírita, eu preciso me concentrar, eu preciso estar mudando a minha frequência de pensamentos mesmo, para que eu entre em sintonia com as entidades a qual trabalha comigo. Tá? Então eu preciso desse ajuste, regular com eles, para que a gente possa se comunicar. Grande parte das comunicações são feitas por um chakra que a gente tem nas costas, chamado chakra humeral. Então eles acoplam a energia no chakra humeral, então fica uma transmissão mesmo, como se fosse um Wi-Fi, como se fosse uma conexão de um cabo de rede, onde a gente entra em contato com essa espiritualidade, tá certo? Uma outra forma da gente entrar em contato e ajustar a nossa frequência é através do chakra coronário, que fica na nossa cabeça. Então a gente respira, pode ir acalmando os pensamentos e tudo mais, e aí você entra em contato, você percebe, dentro da teoria dos chakras, do hinduísmo, enfim, do livro dos Vedas, você tem uma energia que se conecta com a sua essência, com algo maior, entendeu? Então a gente busca essa comunicação como evolução de ser humano. Então, todo o processo mediúnico de contato, ele necessita que o nosso lado material vibre numa frequência para que se conecte com o lado espiritual, com o plano espiritual, e aí pode haver esse contato. Ricardo, esse contato ele precisa ser, eu quero escutar os meus guias, eu quero escutar os meus mentores, os meus anjos da guarda. É fácil? Depende do jeito que é levado, que é conduzido, que é do seu corpo e do treino que você vai ter. Mas lembrem-se que uma experiência espiritual, mediúnica, sensitiva, ela não precisa ser necessariamente ver e escutar vozes, ver pessoas no plano espiritual. Isso não define uma experiência mediúnica. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo aqui agora, abrindo um parênteses de exemplos aqui. Recentemente, acho que 3 anos atrás, eu participei do batizado do meu afilhado aqui em Ribeirão Preto. E foi incrível, uma igreja que estava vazia, era só a nossa família e o padre. Esse padre rezou, esse padre cantou, e eu arrepiei dos pés até pelos escondidos em lugares escusos. Por quê? A experiência ali do canto, daquela egrégora, que é o conjunto de energias, faz com que a gente se conecte com aquilo, conecte com coisa maior. Então isso é uma experiência sensitiva, uma experiência mediúnica, por favor, no meu ponto de vista também. Cada um tem o seu. Mas para mim porque você, num lugar, eu sei que está no contexto de uma igreja, mas eu já vou dar outro exemplo que não é fora de qualquer coisa comum. Você está num lugar, numa igreja, mas tem um canto, tem toda uma celebração sendo feita, é uma ritualística, você preparou a sua mente, mudou a sua frequência e você se possibilitou a ter uma experiência como essa, entendeu? Então assim, não fiquem buscando ver coisa, ouvir coisa, porque a gente, eu vou explicar mais pra frente, a gente vai ver aquilo que a gente está ressoando, a gente vai escutar aquilo que a gente está frequenciando. Se eu estou ansioso, se eu estou me culpando porque não consigo fazer, que frequência que eu vou conectar? Então a gente precisa ter muito cuidado. Não é só isso. Às vezes você está brincando com seus filhos, quem tem filho, você está passeando com seu cachorro, você está caminhando na rua e você tem um momento uau. Sabe? Quando você percebe que você entra na paisagem, naquele momento que você transcende, que a gente tem um momento bom. Isso é conexão com algo maior. É a percepção além da matéria. É a hora que a gente conecta com tudo, que a gente está presente na nossa energia e sentindo coisas além. Então pode ser numa caminhada, pode ser numa brincadeira, pode ser entre amigos dando risada, pode ser num momento de descontração, onde a gente se encontra e se conecta uns com os outros e com o ambiente. Então começa a desconstruir a mediunidade só presa a centros espíritas, a tudo mais.
A gente tem o processo de incorporação, psicofonia, que aí é legal ter num lugar só, que você vá nesse lugar buscando isso. Mas nós, né, seres comuns no nosso dia a dia, a gente pode sentir coisas do plano espiritual, além, que eu estou chamando de plano espiritual, é o que a gente não enxerga, é essa conexão maior que nós temos. Tá? Então, disciplina, estudo, autoconhecimento e a percepção de se olhar, de estar presente, de estar presente com a gente mesmo. Quando a gente faz algum movimento que a gente se sente bem, beleza, tem gente que vai pro yoga, tem gente que vai fazer um tai chi, tem gente que vai fazer meditação, tem pessoas que vão correr, que vão nadar, que vão pedalar, que vão ler um livro. Cada um vai ter uma experiência diferente, entende? Então, é isso, é a gente juntar um pouco do nosso conhecimento e conseguir perceber que a gente está relacionando com alguma coisa além. Tá? Então, o médium, ele tem uma disciplina, quando a gente fala em trabalhar com mediunidade, porque aí, o que você está fazendo? Quando você trabalha num centro, quando você vai começar a aplicar essa sua mediunidade para alguma coisa e ser ferramenta do plano espiritual, porque é o que nós somos, aí a gente precisa ter um compromisso muito grande. De novo, minha opinião, beleza? Ninguém é perfeito aqui, mas o meu compromisso é esse. Se eu estou trabalhando com a espiritualidade e eu estou sendo uma forma de orelhão, né, de comunicação, de telefone, eu vou ter termos velhos, né? Desculpa, orelhão é muito antigo, mas é um telefone parado, estático na rua, para quem não conhece. Existiu. Então essa é a forma de comunicação. Se eu vou me comunicar com alguém, então normalmente quem vai buscar um centro espírita, um centro de umbanda, essa pessoa está fragilizada, está buscando uma resposta, uma orientação. E se eu sou o fator de comunicação, eu preciso estar com o meu filtro muito bem equilibrado. Eu posso não estar bem na minha vida, mas naquele momento eu preciso estar 100% dedicado àquilo. Então, trabalhar com mediunidade, de fato, é você se comprometer, compreender que você é uma ferramenta da espiritualidade para ajudar o plano material. Tá? Então, assim, eu trabalho sempre isso, menos, sabe? Tipo, se coloca menos, você tem importância, mas calma. Ah, eu sou médium, não sei o que eu vou incorporar o meu caboclo, Parabéns, mas não é o caboclo, é você, é o seu ego falando. Eu, durante a minha jornada nesses 12 anos, aprendi que a gente tem uma responsabilidade, a gente mexe com pessoas fragilizadas. Se você vai passar uma comunicação, você tem que lembrar que passa pela sua consciência. Como a gente está fazendo essa relação de comunicação, nós somos um filtro ali, entende? Então, se eu tenho um Wi-Fi poderoso, mas se eu tenho um receptor não tão bom, o Wi-Fi ele não vai chegar no seu potencial, entendeu? Se eu tenho uma rede muito estabelecida, um radiotransmissor muito bom, mas o receptor ali, ele tá com a antena meio zoada, não vai receber uma coisa positiva. Então a gente precisa ter esse compromisso. Então, se vocês quiserem embarcar na mediunidade, já falo, entendam que vocês vão trabalhar com pessoas fragilizadas, que vocês vão precisar ter responsabilidade sobre aquilo que vocês fazem, tá bom? Acho que é isso, até o momento. Eu vou falar de outra experiência, pra vocês terem uma ideia de que experiência espiritual, ela não é vinculada à casa espírita, espiritualista, enfim. Só um minutinho pro café. Teve uma vez que quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu queria muito ver. Porque eu sentia coisas, quando eu entrei... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar do zero. Quando eu entrei a primeira vez no centro espírita, eu quase borrei minhas calças. Morri. Se tinha uma coisa que eu tinha medo, era de espírito. E se tem um lugar que tem espírito, é um centro espírita. Então eu estava completamente errado, sabe? Estava errado, não era para eu estar ali. Nem para ir no banheiro eu tinha coragem, porque eu estava vulnerável ali naquele lugarzinho, sozinho, eu, os espíritos, entendeu? Quando tinha mais gente sentada ali na audiência, aí era mais fácil, porque os espíritos estavam lá na mesa, não estavam aqui comigo. Lá no banheiro, não. Então, foi uma desconstrução de muita coisa. E a primeira sensação que eu tive, real, no centro espírita, foi de apagar. Eu senti minhas pernas muito pesadas, eu senti meu corpo pesado, e eu só lembro de ter despertado, assim, tipo, de ter ganho consciência,
quando um médium incorporado de uma entidade que estava trabalhando ali falou: filho, tá tudo bem? E começou a me explicar o que estava acontecendo. Mas, gente, foi assim, bizarro, porque para quem tem medo, de repente você perde a consciência. Aí você já logo já é recrutado, né? Porque tem um esqueminha de pirâmide que rola nos centros espíritas que é assim: se eles veem que você tem a mediunidade um pouquinho mais afloradinha, eles já vão recrutar você para trabalhar, entendeu? E assim vai até você recrutando mais pessoas. Mas, brincadeiras à parte, essa foi a minha primeira experiência. E aí eu fui para casa, perguntei pro meu primo, que ele frequentava o centro lá, ele foi me explicando e eu comecei a gostar disso. Aí eu comecei a trabalhar, claro, né? Comecei a trabalhar no centro espírita e depois foi começando a perceber mais coisas, fui estudando e numa das minhas experiências que eu queria ter, eu falei que eu queria ver, porque até hoje eu enxergo, mas eu não enxergo assim nitidamente, eu enxergo uma coisa meio mental e tudo mais. E eu pedi para enxergar, eu falei: não, eu quero ver, rezei, pedi, falei: eu quero ver. Bom, eu morava sozinho aqui em Ribeirão Preto, fui deitar à noite, rezei e pedi, falei: ó, se eu puder ver, beleza. No meio da madrugada eu vi. Aí vocês imaginam o que eu vi? Que eu vi um anjo lindo descendo, cantando tocando sua harpa, cantando uma música bela? Não, eu vi um ser do tamanho da porta do meu quarto, enorme, escuro, com os olhos assim, assustadores, e eu comecei a rezar. Aí não, desculpa, não queria ver, fui mal, tava doidão, não sabia o que eu pedi, queria ver, quero ver, enfim. Aí fui entender a questão que eu falei para vocês lá no começo, de que a gente é uma frequência e naquele momento, mesmo eu rezando, mesmo eu pedindo, a minha frequência, ela estava um pouco densa, né? Muitas preocupações, muitas revoltas e tudo mais. E aí o que eu vi? Algo na mesma frequência, né? E aí essas partes são boas de quando a gente trabalha num lugar, porque você troca ideia com o plano espiritual. Eles falaram assim: meu filho, mas você quer ver só as coisinhas boas? Eu falei: eu falei: nós estamos no mundo do streaming, eu escolho o que eu quero ver, a hora que eu quero ver, eu quero ser um mimado espiritual. Eu falei: então, querido, o negócio é o seguinte, você vai ver tudo. Se você quiser ver, você vai ver o ruim e você vai ver o bom. Topa? Aí eu falei: vamos segurar um pouquinho esse projeto? Vamos deixar para daqui um tempo? E foi assim que eu entendi essa questão da frequência, de quão importante é nós estarmos se trabalhando para entender o que a gente vai ver. Já um spoiler do futuro, hoje eu sinto e vejo algumas coisas, escuto e eu vejo os dois lados, as coisas ruins e as coisas boas, tá? Então, assim, aí mais disciplina ainda para você diferenciar uma coisa da outra, mas isso não melhora com o tempo. O que melhora é a minha capacidade de equilíbrio para discernir o que é bom e o que é ruim. E a gente, às vezes, erra, tá? Bom, um outro exemplo dessa questão mediúnica, sensitiva, é uma experiência que eu tive recentemente. Recentemente, minha avó faleceu na pandemia. E eu, em oração depois, enfim, porque não teve velório, foi um baita, uma loucura, né? A gente não teve, o processo de luto é tudo errado, né? Mas, enfim, passando um tempo, passando alguns anos, eu falei e pedi para a espiritualidade. Falei: nossa, o dia que eu tiver que ver mesmo, assim, ver, sentir o toque, eu queria que fosse a minha avó. Assim, se puder, beleza. Passou, né? Fiz esse pedido. E teve um belo dia, eu estava aqui em casa, na cozinha, café da manhã, eu estava sozinho, aí pus uma música, minha esposa estava dormindo ainda, comecei a fritar um ovo, estava lá tranquilo, brinquei com o meu cachorro. De repente, me tomou uma energia assim, de calor no coração. Eu senti o cheiro, senti o toque no meu ombro e senti a presença. Foi tão bonito, comecei a chorar, né? Minha esposa acordou, né, e viu eu chorando. O que aconteceu? Aí eu fui contar para ela, chorando de felicidade por ter tido a oportunidade de sentir isso. Aí você vê, tô contando isso para vocês, é emocionante, é gostoso. Aí eu tava fritando um ovo na cozinha, eu não tava no centro espírita, eu não tava trabalhando incorporado, eu não tava desdobrado à noite, nada.
Eu estava em casa, numa manhã como qualquer outra, um café fazendo, um ovo fritando, e tive uma experiência transcendental. Por que isso? Porque a minha frequência naquele momento estava tranquila, eu estava em paz, né? Eu estava em paz comigo, estava em paz com o momento, eu estava com uma música lá tocando que eu gostava, então a minha frequência possibilitou eu sentir isso. Percebe o impacto que é? E percebe de novo como a gente não está vinculado a um lugar só? Como a gente não precisa estar preso numa casa para ter experiências mediúnicas? Para que a gente consiga se conectar com esse plano? Tá? Espero que vocês estejam entendendo, enfim, de novo, perguntem caso tenha alguma dúvida do que eu falei. A gente, quando começa a estudar para se tornar um médium, né, você começa a ver que tem muitas implicações nisso, não é fácil. É a mesma coisa que você entrar na faculdade, gente. Mesma coisa. Você vai se especializar em alguma coisa, você vai estudar para aquilo, e você vai ter dificuldade, vai ter prova, vai ter um monte de coisa, tá bom? O que é importante para a gente entender no contexto? Por que existe a mediunidade no nosso planeta desse jeito? Dentro das teorias espirituais, dentro do espiritismo, nós temos categorias de planetas, né? Categorias de frequências, para que pessoas encarnem ali para determinados desafios e atividades. E nós estamos num momento, e nosso planeta está num plano de provas e expiações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vem para cá para tratar. Nós encarnamos, a gente vem do plano espiritual e encarna para poder superar questões. Então assim, quem fica no vitimismo, sinto muito ser o portador desta notícia. Aqui, entrou aqui, nasceu aqui, não há vítima. A gente tem um compromisso, a gente busca isso como seres humanos, como espíritos, tá? Porque a nossa realidade, ela é diferente da realidade espiritual. Aqui é um reflexo de lá. Então, a gente vem para uma escola, né? Sair do estado do espírito para entrar na matéria é entrar numa escola, é entrar num desafio. Então, nós somos aqui doentes, porque esse planeta ele também é um hospital, por ser um planeta de provas e expiações, e nós somos também meio que prisioneiros aqui, porque a gente precisa entrar na matéria para sentir essa densidade, para que a gente possa trabalhar as nossas emoções, entendeu? Então, até tem uma pergunta que vocês mandaram, mas eu vou adiantar um pouquinho e depois eu respondo ela novamente. Ser médium é compreensão de que a gente está aqui por algum propósito, que nós mesmos escolhemos, né? Algumas coisinhas a gente é meio que jogado para fazer mesmo, tá? Não tem, o livre-arbítrio ele vai até o capítulo 2. Mas a gente tem um propósito, a gente tem uma coisa que nos faz vir aqui, né? Um ímpeto. Aí a gente esquece, justamente para poder ter o valor da missão. Se eu sei o que eu vou fazer e como eu tenho que fazer, não tem valor nenhum, certo? A lição ela é básica, mas se eu sei o que eu tenho que fazer e venho experimentar isso às cegas para ir desenvolvendo, aí ela é valorosa. E a mediunidade, ela entra para essa compreensão, porque eu consigo enxergar além da matéria, eu consigo perceber mais coisas, consequentemente eu me percebo melhor, porque no caso que eu falei para vocês, que eu percebi um ser bem denso na minha casa, tipo, se eu percebi ele é porque eu também sou denso, eu também tenho isso dentro de mim. Então, com a mediunidade, você acaba reconhecendo essas coisas. Facilita o processo? Aí vai de você, tornar isso mais leve ou não. Como eu sempre fui muito caótico nas ideias, minha mente ela é muito acelerada, pra mim é sempre uma montanha-russa. Então eu tô bem pra caramba, depois eu caio, aí vem, volta, é na mesma intensidade, que desce, sobe também. Então eu busco o equilíbrio, né? Não é à toa que eu tornei meu perfil com esse nome, porque isso me simboliza. Então é esse equilíbrio do universo que faz com que a gente, através da mediunidade, na verdade com a mediunidade, complemente a nossa experiência humana, tá? Para que a gente compreenda melhor os nossos sentimentos, se conheça muito mais. E você, de novo, não precisa ter um guia na sua orelha falando tudo o que você quer fazer. De novo,
médium mimado, porque eu quero ter uma babá para cuidar de mim, né? Não, os guias, eles são guias, né? Eles não estão lá para são mentores, eles estão lá para te ensinar alguma coisa, não para pegar na tua mão e fazer por você, senão ele encarnava, não você, né, querido? Pelo amor de Deus também. Aí é um negócio que me deixa meio, vamos lá, voltar à minha frequência. Mas é isso, a gente está aqui para utilizar a mediunidade como ferramenta de crescimento próprio também. Consequentemente, a gente extrapola isso e ajuda o outro. Entendeu? Então, se vocês querem treinar a mediunidade de vocês, busquem coisas que preencham vocês. Então, vai fazer um esporte que você gosta, vai ler um livro que você gosta, vai escutar uma música, vai ver um filme, vai viver uma parte da sua vida que você goste. Pô, Ricardo, eu tenho que trabalhar, porque meu trabalho é puxado e não sei o quê, mas se você focar só nisso, que tá pesado, como é que você experimenta outra coisa? Como é que você tem um momento uau na sua vida? Sabe? Tipo, esse momento você fala assim, puta, hoje valeu isso aqui, explodiu minha cabeça, foi ótimo. Se eu não me permito a isso, então eu continuo vibrando na mesma frequência. E aí meu corpo sente os resultados, tá? Lembra que nós somos a união de um espírito, da mente e do corpo, sempre trabalhando. No fundo, pessoal, a gente é um espírito presinho aqui, ó, nesse invólucro. E a gente vai aprender a lidar com esse negócio, entendeu? Então, não fiquem presos a uma coisa só. Ah, Ricardo, eu gosto do espiritismo, posso ir por esse caminho? Pode. Mas meu conselho, leia outros livros, outras doutrinas, vai ler um livro de autoajuda, vai ler um livro de história, vai ler um livro de ciência, para você entender, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Tem um livro de Chico Xavier que chama Pensamento e Vida. Tá? E ele fala, cada capítulo, sobre um aspecto. O primeiro capítulo ele fala da mente, que a nossa mente ela é responsável pela nossa realidade. Então a nossa mente, ela constrói a nossa realidade. Então se eu vivo só aquilo, eu construo aquela realidade. Se eu vejo, um exemplo que eu dou sempre, se eu vejo só programa de tragédia, só coisa errada o dia inteiro, como é que eu vou olhar para a vida? Eu vou olhar com óculos de que tudo está errado, de que ninguém presta, de que todo mundo rouba, de que todo mundo vai me ferrar, de que esse mundo não vale a pena, entende? Então é a mesma frequência que eu seguro, é a mesma frequência que eu vou levar para minha vida. Então experimentar coisas diferentes faz com que a gente mude a perspectiva. Então no livro está lá que a mente é fundamental. O que eu posso ler sobre? Aspectos da mente. Eu posso ler alguma coisa de neurociência um pouco mais leve, eu posso ler de comportamentos emocionais, eu posso buscar conhecimentos para complementar isso que eu estou entendendo que é um caminho espiritual, entende? Então ficar só num lugar, ler só uma coisa, te vicia só naquilo. E aí a gente cria dogmas do que o outro está errado. E no fundo, pessoal, não tem uma experiência única, tá? Não tem uma coisa uníssona, que é a certa, que é a verdade absoluta, entendeu? Também porque, se a gente for pegar o nosso exemplo aqui do Ocidente, da figura mais forte em termos de contato espiritual, nós temos a história de Jesus. E Jesus não falou que a gente precisaria de um templo, Jesus não falou que a gente precisaria estar num lugar. O que ele falou é que ele era a verdade, era o caminho, e que as coisas que ele dizia, as coisas que ele fez, nos levavam para um reino que, segundo ele, não era daqui. Então é um caminho, entende? E eu tenho uma fala também dele, da Bíblia, que eu sempre falo, que é assim, quero ficar preso num lugar só. Não fica, porque ele disse que quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então o que ele quis dizer? Que a energia, a presença dele não está vinculada a uma casa, não está vinculada a um templo, ela está vinculada à nossa mente, à nossa capacidade de sintonizar as coisas. Entendeu? Então, é muito essa relação de liberação que a gente tem. Quanto mais conhecimento, mais amplitude eu tenho. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade eu tenho. Porque quem estuda aqui, quem lê, quem busca o conhecimento, cada vez que agrega um conhecimento, você abre 2, 3 janelas de pesquisa. Então, a gente sempre se acha menos quando a gente sabe mais, né? Pelo menos deveria ser assim. Tem uma questão de ego aí, um monte de coisas que pode nos distorcer esse caminho. Mas, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe que sabe, entendeu? Porque é isso, você vai abrindo possibilidades. Então a mediunidade, ela entra também para isso.
E eu vou te falar uma coisa, de verdade, são 12 anos trabalhando com isso, com mais responsabilidades, adquirindo funções ali, mais conexão com a espiritualidade. É assim, gente. Tratar o plano espiritual como babá nossa, e a gente, Jesus me guia, Jesus faz por mim, Jesus me guia não, Jesus faz por mim, Nossa Senhora faz por mim, o meu guia me ajuda, me faz tudo pra mim, meu guia se vinga, Não, gente. Jesus, Nossa Senhora, os guias espirituais, seja lá quem for que você está buscando, eles são orientadores, eles vão dar vibrações, eles não vão fazer por você. Entendeu? Então é assim, às vezes eu tenho meus momentos de revoltinha com a espiritualidade também. Também estamos aqui para falar a verdade, não vou mentir para vocês. Então eu falo, eu não aguento mais, eu não quero saber de vocês, porque eu me lasquei de novo, deu tudo errado, eu fiquei doente, piti, maluquinho de piti, igual criança que joga no chão do shopping. Não sei o quê. Aí passa, porque aí você tem conhecimento, você começa a voltar para o seu ângulo. O que a espiritualidade faz? Porque nessa hora do piti, eles vão tomar um lanche. Eles têm mais o que fazer, tem outro trabalho, tem outro médium melhor para cuidar. Eu não vou ficar cuidando desse adulto, criança. Quando você para e acalma, aí eles vêm e falam assim, entendeu, querido? Tá tudo bem agora, filho? Você tá mais calmo? Aí você pergunta assim, mas por que você deixou eu cair? Porque é a sua escolha. Você é responsável pela sua vida. Né? Eu não vou carregar você no colinho. Entendeu? Então assim, a gente ensinou, você aprendeu, caiu porque escolheu, consciente ou não, foi uma escolha. Então, arque com as consequências, entendeu? Pra gente compreender que a gente não vai ter uma babá espiritual na nossa cola, que a gente tem responsabilidade com isso, tá? E pra gente finalizar esse contexto teórico aqui, pra gente entrar nas perguntas, entender que a mediunidade, a sensitividade, ela existe para que a gente se torne um ser humano melhor. É isso. É mais uma ferramenta para que a gente se torne um ser humano melhor. Sendo médium, sendo sensitivo, eu começo a olhar para o outro. Eu começo a ter a possibilidade de aprender com o outro. E assumir 100% a responsabilidade do que acontece na minha vida. Quando você trabalha e se empenha, você começa a assumir a responsabilidade. Vai muito além desse dia e noite que a gente quer mudar as coisas, tá bom? É um trabalho, uma continuação, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então a gente começa a ganhar compreensão, começa a entender, começa a se ver no outro. Porque é isso, para isso que a mediunidade serve, para que a gente se olhe no outro, para que a gente aprenda. No fundo, todos somos mestres uns dos outros, mentores e guias uns dos outros. Se o que me irrita em você, eu quero mudar você, comecei errado, não vou mudar. Mas se eu começar a mudar em mim a maneira de olhar, eu consigo. Olha, pessoal, um outro aspecto da mediunidade que me fez olhar isso foi o tanto de preconceito que eu carregava no meu peito. Eu era muito preconceituoso, muito com alguns aspectos. A jornada espiritual fez com que eu cutucasse esse preconceito internamente e renascesse algo diferente. Então eu tratei meu preconceito, tratei as inseguranças que estavam aqui dentro, em todos os aspectos da minha vida. Entende? Ainda tem muitas coisas que eu preciso superar, mas preconceito, por exemplo, é uma coisa que bateu o martelo, não tem. Os que eu tinha antes, né? Pode ser que eu gere novos, mas os que eu tinha antes eu não tenho zero, compreensão total. Porque a partir do momento que eu compreendo que não é sobre mim, né? O que a pessoa escolhe não diz respeito o que ela escolhe, mas se me agride, eu preciso tratar aqui, a ferida está em mim. Se eu tenho uma pessoa com raiva que convive comigo, eu preciso tratar o que está em mim. Então a mediunidade, a sensitividade, ela ajuda a gente a compreender que cada um tem sua escolha, cada um tem seu caminho. Sendo um planeta de provas e expiações, cada um tem sua prova. A gente não sai do mesmo lugar, tá certo? Essa história de que todo mundo é igual, nada. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. No plano espiritual, então, cada um vem de um lugar. Eu não sei hoje, se eu tô com a minha esposa, se a gente já não se matou umas 3, 4 vezes e voltou agora para conciliar. Até agora nós estamos dando certo, tá tudo bem. Mas eu não sei. Se eu soubesse, eu nunca ia me encontrar com ela, não ia ter a possibilidade de tratar. E as pessoas que me fizeram mal nessa vida e que consequentemente eu fiz mal para alguém também,
provavelmente a gente tinha alguma coisa para resolver, entendeu? A gente vem aqui para tentar trabalhar isso. Na hora do trauma, é complexo mesmo, é difícil, a gente entende que tem toda uma emoção, a gente é ainda muito visceral com os sentimentos. Mas quando eu começo a estimular isso em mim, estimular essa relação entre os dois planos, eu começo a me compreender melhor, compreendo o outro, respeito o outro, toco minha vida, entendeu? Toco minha vida e vou crescendo a cada momento, tá bom? Então, eu acho que é isso. A primeira live, assim, não sei se ficou alguma questão. Eu vou puxar as perguntas aqui que me mandaram lá no Instagram. E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa mais para acrescentar, pode falar, tá bom? Vamos lá para as perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Como não deixar a energia do outro nos abater? É isso que eu acabei de falar, tá? É autoconhecimento. Não existe proteção espiritual. Você pode acender vela, você pode botar turmalina no corpo inteiro, um colete de turmalina, você pode tomar banho de erva. Se a sua mente não te ajudar, não vai ter proteção que te ajude, entendeu? Claro que os elementos materiais, eles ajudam. Então, assim, eu uso, por exemplo, o presente que ganhei da minha mãe, uma medalhinha de Nossa Senhora, para mim é proteção. Então, isso se torna um condensador de energia. Se essa medalhinha não tiver no meu peito, eu estou desprotegido? Não, porque ela é só um reforço do que eu preciso ter na mente, entendeu? Então, para que a gente se proteja da energia dos outros, para que a gente não permita que as energias se abatam, eu preciso entender o que me incomodou naquela energia. Uma obsessão espiritual, ela não acontece porque você é um alecrim dourado no campo e aí o obsessor falou assim, vou pegar ele. Não, é ressonância, é vibração. Então a gente precisa entender a nossa vibração para não se contaminar. Não só com o plano espiritual, para não se contaminar com os outros também. Eu vou dar um exemplo que eu dou em palestra. É um exemplo antigo, porque fila de banco é uma coisa que não tem mais, mas não existe. Mas fila. Se uma pessoa, você está numa fila, tem 10 pessoas na fila, certo? E aí, a primeira pessoa começa a reclamar. Olha só, não tem caixa, não vou atender ela, isso aqui é uma porcaria. Ela tá brava, ela esbravejou. A pessoa, 2 pessoas para trás dela, começou assim. É isso mesmo, só no Brasil mesmo. Aí, não sei o quê. Aí vai o outro lá de trás, porque isso aqui é uma palhaçada. Isso é contaminação energética. Entenderam o exemplo? Tava todo mundo ali, cada um com seus problemas, de repente um levantou e os outros abraçaram isso. Então a fragilidade interna deles fez com que a ressonância se complementasse e a junção da energia deles virou um caos de revolta. Então isso é contaminação energética. Como é que eu me protejo disso? Eu preciso ser o cara da fila que está focado no que eu vim fazer. Ó, vim aqui fazer um negócio, eu tenho que fazer esse negócio. E continuo focado aqui. E se eu puder pensar que esse povo tá todo mundo doido e eu não posso me ficar doido desse jeito, eu vou ficar com a minha doideira, a dos outros não. Então, eu preciso ser aquela pessoa que me mantém dentro da casinha, porque senão eu extrapolo. Isso não quer dizer que eu não vá reclamar algumas vezes, não quer dizer que eu vou ser, não é isso, pessoal. Sem extremos, tá bom? Equilíbrio sempre. Então, a contaminação energética, como é que eu evito isso? Me conhecendo. Porque vamos supor, uma pessoa fala assim, nossa, Ricardo, sua live foi uma porcaria, eu odiei. Se eu pego isso pra mim e falo, nossa, eu não vou fazer nunca mais live, porque a Gessilene falou que não gostou da minha live, então acabou minha vida agora. Não quero fazer mais live, não quero gravar mais vídeo. O que acontece? Isso é sobre Gessilene ou sobre mim? Sobre mim? Eu sei o que eu tenho de capacidade. Se eu estou inseguro, ela acertou na minha insegurança. Então eu preciso trabalhar, não ela, eu preciso trabalhar a mim, entendeu? Eu preciso ver quais inseguranças que me levam a impedir isso. Então se você se afeta com a raiva dos outros, se você se afeta com a corrupção, se você se afeta com tudo, você precisa entender que o problema não é o mundo, o problema é você. Você precisa melhorar, entende? Eu falo essa frase com grande frequência, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Né? Eu posso, é minha, eu boto em que eu quiser, dane-se. Mas isso não me conforta, entendeu? Isso não me leva a lugar nenhum. Então, para você se proteger, você precisa se conhecer, precisa manter seu estado mental no presente, equilibrado. Oração, meditação, tudo isso ajuda, vela, tudo. Mas, se a minha mente não está lembrando que eu tenho um condensador de energia aqui que me ajuda e que
a relembrar o que eu tenho de potência de proteção e os equilíbrios e desequilíbrios que eu tenho, aí, enfim, a função do objeto é boa, mas eu não estou lembrando, então não serve de nada, entendeu? Então tem pessoas que tomam milhares de banhos durante a semana, mas nunca estão bem, tá? Você comentou sobre as primeiras sensações como médium, indo ao centro, e para quem não é médium, pode ir ao centro sem autoconhecimento e o acesso à própria experiência? Pode. Você pode ir ao centro de qualquer maneira. Para quem não é médium, as sensações elas vão sair da teoria espiritualista, né? E elas vão ser experiências legais. Você vai fazer uma viagem, vai ter uma baita experiência. Você vai estar num momento seu ali e você tem esse contato. Se a gente pensar só na gente, é uma evolução do chakra. Então você vai evoluindo, o chakra vai expandindo, expandindo, expandindo e você se conecta com algo maior, tá certo? Você se expande e você tem uma experiência, não necessariamente com contato espiritual, mas você tem uma experiência. Então, assim, as sensações a gente já tem. Um frio na espinha, o medo, aquilo é contato com o mundo. Isso a gente tem normalmente, tem desde pequeno. Tá? Então, não necessariamente você precisa pegar a carteirinha de médium e falar, senti porque eu sou médium. Não, não. Senti porque eu sou humano. E humanos têm a capacidade de entrosamento. A gente que foi desviando do caminho, né? A gente foi desviado do caminho. Tá? E você pode ir ao centro sem conhecimento e sem acesso à própria espiritualidade. Eu não tinha zero quando eu fui no centro. Zero. Eu sabia do reiki, porque, enfim, minha mãe reikiana, minha avó, minha tia, enfim, sabia de coisas energéticas, mas nunca fui praticante, entendeu? Nunca tive essa questão. Então, no centro, você dá uma descarregada, entendeu? Você passa por um processo de limpeza. Você precisa passar por um processo de recrutamento também, porque acontece. Mas você passa por uma limpeza, então sempre é bom. Às vezes uma palestra, ligar, ouvir, aí você tomar um passe, ou tomar um descarrego num centro de umbanda, enfim, tudo funciona. Tá? E não necessariamente você precisa estar com alguma coisa espiritual ou um contato propriamente dito. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá? Vamos para a próxima? Como controlar os ataques psíquicos que sofremos? Ser médium é fundamental, fundamental para a evolução, como eu falei. Como controlar os ataques psíquicos? É exatamente isso. A gente está conectado uns com os outros. Então, penso assim, eu estou em Ribeirão Preto. É uma cidade que tem uma tendência à revolta, né? É uma cidade bem nervosa, vamos dizer assim. Ela tem momento, ela não é tão quanto São Paulo, na minha humilde opinião, mas ela tem sua agressividade no ar. Então, se eu me conecto, se eu fico agressivo, eu me conecto com esse conjunto de ideias, chamado de egrégora. Jung chamava de inconsciente coletivo. Então, eu me conecto com esse inconsciente, com essa egrégora, então eu faço parte desse todo. Então, a raiva que eu estava sentindo, que era desse tamaninho, ela se torna desse. E aí, para o meu cérebro, não tem diferença disso aqui e disso aqui. Eu sinto tudo, entende? Então, a minha raiva, ela potencializa. Então, para eu não sofrer, como eu controlar os ataques psíquicos, que são essas intenções de pensamento e tudo mais, eu preciso ter uma disciplina mental mesmo, e me conhecer. Por que eu me conecto com isso? O que me faz perceber esse mundo? E é claro que quando você começa a estudar a mediunidade, você ganha mais compreensão sobre, isso te ajuda, tá? Mas assim, tem uma questão que o pessoal fala muito, que eu quero me blindar. Ricardo, eu quero me blindar. Aqui não tem jeito, esquece. No planeta Terra não tem como se blindar. Você tem como equilibrar, você tem como melhorar, mas blindado a gente entende como nada me acontece, né? Por quê? Nada te acontece se tua mente te mantiver na alegria, no propósito, entendendo a lei do retorno, que é uma lei física, então toda ação gera uma reação na mesma proporção. Compreendendo isso, eu já me protejo mais. Blindar eu acho complicado. Como se manter equilibrado sendo médium com os problemas do dia a dia? Então, ser médium, de novo, que eu falei, você tem uma consciência, você expande o seu conhecimento. Então, para quem é médium, as coisas que fariam menos mal para uma pessoa que não acessou isso, que não expandiu a sua percepção, elas são, para que essa pessoa é um pouco menor. Para quem é médium, ela é um pouco maior. Por quê? O médium, lembra que eu falei lá no começo? Ele assume a responsabilidade sobre muitas coisas. Ele assume um compromisso consigo mesmo e com as energias. Então, tudo que eu desequilibro
para mim é mais potencializado, tá? Então, no meu caso, Ricardo, se eu fico com raiva hoje em dia, o meu corpo sente imediatamente, eu vou passar mal, o intestino solta, o estômago ataca. Então, tudo para mim tem um efeito maior. Por quê? Porque eu trabalho no centro espírita, eu sou um terapeuta que trabalha com limpeza energética, então eu tenho um compromisso diferente. Quanto mais você se dedica ao outro, quanto mais você utiliza as suas capacidades para expandir aquilo que você faz para você mesmo, você vai sentir mais o ambiente. Então, a disciplina ela precisa ser um pouco maior, entende? E não estou falando de perfeição, não. Mas os problemas do dia a dia, eles são problemas comuns, como sempre foram. Ele só é potencializado porque você enxerga de um outro lugar. Vamos supor, um analista econômico, ele sofre muito mais que eu, que não entendo nada, entendeu? Por quê? Porque ele sabe os dados, ele sabe as mudanças, ele sabe o que está acontecendo. Então qualquer alteração para ele, seja uma vírgula, já causa um impacto no sistema econômico inteiro, e ele enxerga isso. Então o médium, ele entende que os impactos emocionais, as vibrações dele, têm uma importância. Quando existe uma contaminação, uma percepção de fora, você entende a gravidade daquilo, entendeu? Então eu hoje compreendo o impacto de uma guerra. Não é só econômico, ele é energético, é o mundo chorando, porque não aguenta mais ver isso acontecer. Entende? Mesmo entendendo que faz parte do planeta, me afeta. Afeta que as coisas aumentam, tudo afeta a gente. Mas a gente precisa entender que a percepção nossa, como eu dei o exemplo do economista que sabe mais sobre o mercado financeiro, então ele se abala mais, somos nós, só que a gente um pouco mais com tudo, porque a gente está percebendo frequências, a gente está percebendo o que está acontecendo além da matéria. E aí é um chamado a reforma íntima, porque eu preciso olhar o desequilíbrio que está aqui dentro. Se tudo que está fora está me desequilibrando, então eu preciso olhar o que está quebrado aqui dentro. Tá? Eu sendo médium, como eu sei se o pensamento é meu ou de algum espírito? Aí, filho, treino. Muito treino, muito treino. Porque pode até ser assunto de uma live maior relacionada a isso, a invasões espirituais de espíritos que fazem com que o pensamento seja parecido com o do guia. Isso é totalmente treinamento. Como é que eu sei que meu pensamento? Um guia nunca vai dizer, por exemplo, que você tem que fazer ou não. Ele vai falar para você um caminho, ele vai sugestionar que você estude algo, ele vai trazer na sua intuição. Não necessariamente ele vai te falar na orelha, tá? Mas a intuição vai te levar a algo. Sabe aqueles momentos que a gente percebe, o sexto sentido? Que é um chakra nosso capaz de fazer isso, não é espiritualidade só. Tá? É um chakra nosso, uma habilidade nossa de percepção de campo. Então, eu vou saber quando é uma percepção boa, vamos dizer assim, quando o resultado for positivo. Tá? E quando eu estou me mantendo na reforma íntima. Gente, tudo tem a ver com a gente se olhar. Não tem como fugir disso. Então eu vou saber quando é uma orientação espiritual, quando ela tem coerência. Né? Se ela é muito abrupta, por exemplo, faça isso, vende. Ah, meu guia me falou para eu acender uma vela para fazer o mal para alguém. Aí não é guia, entendeu? Porque nenhum guia espiritual, o conhecimento que eles têm, vai falar para você, não acende uma vela que tá tudo bom. Não, porque tem a lei do retorno, entendeu? Se eu acendi uma vela com uma intenção ruim, eu vou receber aquilo também, tá? Eu vou trazer aquilo que tem dentro. Então, para saber se é um pensamento meu ou de algum espírito, é muito difícil. Eu acho que é mais ver a intensidade, o que você sente no corpo. Porque a gente tem intuição também, a gente tem conexão. A gente lê o ambiente sem perceber e a gente sabe onde tem que ir. Não é toda hora alguém que está nos guiando. A gente também tem essa função. Então veja como você se sente. Veja como é que isso ressoa para você. Porque aí você não fica vinculado se isso é meu ou não. Você fica vinculado à essência da mensagem. Eu acho que é um bom caminho. É você estar vinculado à essência da mensagem, não ao mensageiro, né? Porque pode ser tanto a minha intuição trabalhando, a minha percepção do campo, quanto realmente um guia que fala para mim, presta atenção no que você está fazendo, enfim, cuidado, algumas coisas assim. Mas dentro da mediunidade, eu falo para vocês, coitado, eles devem gritar com megafone, porque tem coisa que eu não escuto, preciso botar um aparelho novo. Então eu preciso meditar, preciso me regrar para poder ter essa percepção do que ressoa para mim, entende? Porque a gente também tem intuição, a gente tem muita intuição.
Quem aplica reiki, quem faz algum movimento energético, sabe que a gente percebe coisas não necessariamente tendo contato com a espiritualidade, tá? Qual o lado bom de desenvolver a mediunidade? É isso que eu falei. Quais os benefícios? Você se conhecer. Você tem a oportunidade de olhar para o outro e reconhecer a história do outro. Aceitar que existem diferenças. Aceitar que cada um está num lugar. Então a mediunidade, ela ajuda muito a você ser humilde pra caramba. Se você não for, porque aí existe, galera, tem médium que faz atrocidades. Por quê? Porque a pessoa está equilibrada. E para a espiritualidade, tá tudo certo, faz parte do aprendizado. E é isso. Mas o lado bom de desenvolver a mediunidade é você se colocar num lugar diferente. Um ponto de vista diferente, uma maneira diferente de olhar o mundo. Tá? Os benefícios são esses, que vai te forçar a você se olhar. Tá? Vai te forçar a você aprender sempre coisas novas. Então a mediunidade ela traz esse lado positivo. O lado ruim são os desafios, né? Porque vai ter, mas aí é a vida, né? Bem-vindo ao planeta. O que você diria para quem tem medo de desenvolver a mediunidade? Sai correndo. Nunca entra num centro, você vai ser recrutado. Brincadeira, tem um caso de uma moça que trabalha lá no centro que eu tô hoje lá trabalhando. Ela morria de medo. Ela ia na casa, ela recebia, ela assistia palestra, ela passava pela orientação espiritual, ela recebia os descarregos lá que a gente faz, mas ela morria de medo. E eu brincava com ela, que eu fiquei na recepção durante bastante tempo, e eu brincava com ela. Às vezes ela estava assim, eu falava assim, com quem estava atrás dela, ai, pelo amor de Deus, tem um espírito aqui. Hoje, através das brincadeiras, enfim, do conhecimento, ela é médium da casa. Ela trabalha lá com a gente. Então ela foi desconstruindo esse medo. Eu tive muito medo. Eu tinha muito medo da espiritualidade. E tem algumas coisas que me dá medo também de ver, tá? Então, quem tem medo de desenvolver mediunidade, não tenha. Encare ela não como uma coisa que eu vou ver o plano espiritual, vou ver os mortos, não sei o que, não. Encara como se fosse um desenvolvimento diferente, sabe? A mediunidade, para quem tem fé, ela funciona assim. Eu vou fazer uma oração para Nossa Senhora e eu me conecto. E aí você vai falar para essa pessoa que isso não é mediunidade, que mediunidade é centro, tem que ser dentro de um centro. Não. Você está com contato, você teve uma experiência. Aquilo mudou seu campo, mudou sua energia. Ah, Ricardo, eu gosto de ir num culto que tem umas músicas que eu me conecto. Cara, mediunidade, você está se conectando, você está entre dois mundos. Ricardo, fiz uma viagem, nossa, foi incrível, porque eu estava lá e olhei, nossa, e aquele contato, aquelas pessoas. Mediunidade, você se conectou com aquilo. Então, se você tem medo, enxerga por esse lado, como um crescimento, não só pelo contato com as entidades, porque isso mais te aprisiona do que te liberta. Ah, eu quero falar com os meus guias. Tá, para falar com eles você precisa fazer uma mudança enorme antes, entendeu? E depende muito do que você veio fazer aqui, então tem muitos fatores. Então, eu entendo o medo de verdade, eu tive isso, tinha pavor, não era medo, pavor. Hoje eu compreendo. Então, assim, encare como um desafio de autoconhecimento, sabe? Uma nova oportunidade, uma experiência diferente. É claro que aí vai um conselho que eu vou dar, que eu dou para todo mundo. Independente do lugar que você vai, independente, tá? Isso não tem. Sinta-se bem ali. Não me senti bem, não força, vai embora. A gente não precisa pertencer a um lugar só para ter pertencimento, né? Até mesmo porque, enfim, minha prima foi conhecer um lugar que se dizia livre de espiritualidade, uma coisa ecumênica. E no fundo não tinha, era um centro também de doutrinação. Então hoje eu trabalho num centro onde ele é uma mistura de espiritismo com elementos da Umbanda, tá mais para Umbanda do que espiritismo, tá? Ela pisa mais na Umbanda, nos raciocínios da Umbanda e na firmeza da Umbanda. Hoje eu estou lá, mas eu já estive em vários lugares diferentes, já desenvolvi no espiritismo mesmo, já no kardecismo, quando eles falam, né, não tem muito esse nome, mas naqueles que seguem rigorosamente Kardec.
Mas hoje eu vejo que a experiência, ela está em qualquer lugar, e você precisa se sentir bem nesse lugar. Quer desenvolver a mediunidade? Procura um lugar, frequenta a casa, veja a palestra, veja como são os trabalhos, tá bom? Porque senão você fica preso numa doutrina e, de novo, tudo que nos aprisiona nos incomoda. Tudo que nos incomoda a gente não faz, tá? A gente reduz muito. Então, eu acredito que é isso. Desenvolvam de verdade a mediunidade de vocês no sentido de crescimento, de se olhar e de começar a perceber o que o outro tem para te ensinar, como é que isso te afeta, porque isso tudo vai te trazendo conhecimento muito legal. Traz muito desafio, galera. Como eu falei para vocês, tem os medos, tem as inseguranças, tem a parte toda que você vai sentir mais, e isso é um caos, isso é um caos. Mas é através do caos que a gente encontra o equilíbrio, tá certo? Bom, pessoal, já deu 1h05, eu vou encerrando por aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô feliz demais de ter voltado a fazer live, de ter chegado a 1000. Olha que dificuldade, precisa chegar a 1000 e foi um trabalho de formiga, mas chegamos. Mas é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nenhum conceito aí de pergunta, eu acho que eu consegui passar o que eu me propus para vocês. Tá bom? Então é isso. Sem mais, sem menos. Para quem ficou, para quem vai assistir depois, fiquem em paz. Se enxerguem como parte de um organismo muito maior do que só ser o Ricardo, por exemplo. Eu não sou só o Ricardo. Eu sou o Ricardo existindo, comungando com outras energias e aprendendo com essas experiências. Então, aprendam com a sua própria espiritualidade, cresçam desenvolvendo aquilo de mais puro que vocês têm no coração, e toda a experiência é válida. Toda, tá? Não invalidem porque alguém vai falar para vocês que isso não é ou é, enfim. Tenham a sua experiência, busquem conhecimento sobre ela, tirem dúvidas, mas não invalidem a experiência de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa, que seja um momento de renascimento para todos nós. E lembrando que a paz que a gente quer do mundo começa dentro de nós. Então, força, trabalho, coragem para a gente passar por tudo isso. Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês.